meu nome é Ayana e eu vou apresentar para vocês o quarto vídeo de uma série de 5 que compõe a pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. Esse vídeo vai ser referente ao eixo de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana no território de saneamento do Rio Doce. Para a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico, o Estado foi dividido em 7 territórios do saneamento. O território de saneamento do Rio Doce está majoritariamente dentro da região leste do Estado e é composto por 221 municípios. Os resíduos sólidos urbanos podem ser divididos em 2 grupos: os resíduos domiciliares, que são aqueles gerados em nossa própria casa ou similares, e os resíduos de limpeza urbana ou limpeza pública, que consistem nos resíduos de varrição das vias, capinas, podas, feiras, dentre outros. Os resíduos de construção civil não fazem parte dos resíduos sólidos urbanos, mas são importantes para a gestão de manejo de resíduos dentro de um município, por representarem um grande percentual do volume, em torno de 40% a 70%, assim como os resíduos de serviços de saúde, que também não fazem parte dos resíduos sólidos urbanos, mas que apresentam grande periculosidade e, por isso, exigem um manejo diferenciado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, define 2 princípios vinculados entre si: a não geração, redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos, assim como a gestão integrada desses resíduos, entre o poder público, os agentes econômicos e o conjunto da sociedade. Em relação ao atendimento e déficit relacionado ao manejo de resíduos sólidos urbanos e a limpeza urbana, o PLAN-SAB define como atendimento adequado a coleta direta ou indireta dos resíduos sólidos, tanto na área urbana quanto na área rural. Porém, sabe-se que após a coleta, os resíduos precisam ser tratados ou dispostos em locais ambientalmente adequados. E por isso, para fim deste estudo, vamos considerar atendimento adequado quando os resíduos são coletados direta ou indiretamente e depois tratados ou dispostos adequadamente. Já o déficit será caracterizado pela parcela da população com atendimento precário ou sem atendimento. O atendimento precário consiste na população atendida por coleta direta ou indireta, sem um tratamento ou destinação final adequada. Já o sem atendimento consiste na parcela da população cujos resíduos sólidos não são nem coletados, sendo destinados à queima ou enterrados na propriedade, jogados em terreno baldio, logradouros, rio ou lagos ou outras destinações inadequadas. Em relação aos aspectos institucionais do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, é importante considerar a participação em consórcios, que tem como objetivo o envolvimento em uma atividade comum ou a partilha de recursos para atingir um objetivo comum. No território, temos a presença de 16 consórcios implementados, com 143 municípios consorciados. E a gente pode perceber que a maioria desses municípios são de pequeno porte, de 0 a 10 mil habitantes, representando cerca de 39% dos municípios do território. Os consórcios podem exercer funções variadas, relacionadas ou não à gestão de resíduos sólidos urbanos, como serviços de infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente, entre outros. 2 instrumentos de gestão importantes para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos são os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e os Planos Municipais de Saneamento Básico. Os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos são previstos pela Lei 2305 de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por ver a necessidade de que se tenham sistemas integrados e sustentáveis na gestão dos resíduos. No território, 109 municípios possuem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Já os planos municipais de saneamento básico servem como base de planejamento no âmbito municipal para a formulação de estratégias vinculadas ao saneamento. Dentro dos planos municipais de saneamento básico, podem estar presentes um ou mais eixos do saneamento. No caso dos resíduos sólidos, 200 municípios contemplaram o eixo nos planos municipais de saneamento básico. Depois de gerados, os resíduos precisam ser coletados para que sejam realizadas as outras etapas do manejo. De acordo com os dados, apenas 9,9% dos municípios possuía índice de atendimento entre 90% e 100% no território, e 42,5% apresentaram índice de atendimento inferior a 60%, evidenciando a necessidade de se direcionar esforços em relação à coleta de resíduos na região. Realizando uma comparação entre área rural e urbana, pode-se observar uma enorme discrepância, sendo que nas áreas urbanas esse índice chega a ser 80% superior, sendo necessário direcionar a atenção para as áreas rurais do território.
Os resíduos sólidos urbanos podem apresentar várias parcelas de resíduos, como, por exemplo, os resíduos orgânicos e os recicláveis, que podem ser reutilizados, reaproveitados ou reciclados. Para isso, precisamos contar com alguns mecanismos de gestão, como, por exemplo, as organizações de catadores, que são entidades formadas por profissionais organizados que atuam na triagem e na comercialização desses resíduos, sendo que, em alguns casos, também podem realizar a coleta dos resíduos sólidos urbanos nos municípios. Para que as organizações realizem um bom trabalho, é necessária a implantação da coleta seletiva e de programas de educação ambiental, que forneçam conhecimento da gestão dos resíduos sólidos urbanos para a população. Essas organizações são de elevada importância quando se analisa a operação adequada da coleta seletiva. Além disso, a correta coleta seletiva é essencial para que possa ocorrer um bom tratamento e posterior reaproveitamento desses resíduos, separando os resíduos orgânicos e recicláveis dos rejeitos que são destinados para aterros sanitários. É importante que se tenham empreendimentos com o objetivo de separação, tratamento e recuperação desses resíduos, como as unidades de triagem e compostagem. Cabe ressaltar que não basta apenas a existência das unidades. Elas precisam estar adequadas e equipadas para que o manejo dos resíduos seja realizado de forma efetiva. No território, 9,9%, ou seja, apenas 22 municípios, possuem organização de catadores. Em relação à coleta seletiva, 16,7% dos municípios declararam realizar esse tipo de coleta. É importante mencionar que, mesmo tendo declarado dispor desse tipo de serviço, não significa dizer que a coleta seletiva abrange todo o território do município. No caso das unidades de triagem e compostagem, 24,4% dos municípios destinam seus resíduos para esses empreendimentos. Depois de coletados, os resíduos precisam ser destinados adequadamente, como, por exemplo, para aterros sanitários. No território, tem-se a presença de 12 aterros sanitários, 91 lixões e 54 unidades de triagem e compostagem. Observa-se que, mesmo com o menor número de empreendimentos, 54,5% da população do território destina seus resíduos para aterros sanitários, o que pode ser justificado devido ao fato de que os municípios de maior porte são atendidos por esse tipo de destinação. Porém, grande parte dos municípios ainda destinam os resíduos para lixões, evidenciando a necessidade de se direcionar esforços para a erradicação desses empreendimentos. Na zona rural, 79,1% da população ainda realiza a queima dos resíduos na própria propriedade, principalmente por não dispor de serviço de coleta. É importante que, além de um empreendimento de destinação adequada, ele tenha as características necessárias para garantir melhor serviço e maior preservação ambiental. Apenas 41,6% dos municípios destinam os resíduos para empreendimentos regularizados. É importante que os empreendimentos tenham um sistema de drenagem pluvial, de drenagem do líquido percolado, alguma forma de tratamento do líquido percolado, que não realizem a queima dos resíduos dentro dos empreendimentos e que realizem a drenagem dos gases. Outro mecanismo importante na gestão dos resíduos sólidos diz respeito ao sistema de logística reversa, que consiste no retorno de materiais e/ou produtos para a empresa responsável pela sua produção após o uso pelo consumidor. Por meio dela, os materiais pós-venda ou pós-consumo voltam para o ciclo de negócios ou ciclo produtivo. Nota-se que no território, os produtos que possuem maior destinação através da logística reversa são os óleos lubrificantes e suas embalagens. Em relação aos resíduos de serviço de saúde, a DN-COPAN 171 de 2011 estabelece as diretrizes necessárias para tratamento e disposição adequada no Estado. Lembrando que é importante que esses resíduos recebam a devida atenção por causa da periculosidade que eles apresentam para a saúde pública. Nota-se que a autoclave e a incineração estão presentes na maior parte dos municípios, representando juntos cerca de 60% da tecnologia de tratamento e destinação. Além disso, é importante ressaltar que em um único município pode haver mais de um tipo de destinação, uma vez que é responsabilidade do gerador e eles podem adotar o que for mais pertinente para a realidade. 20 municípios no território não apresentaram dados relacionados à gestão dos resíduos de serviço de saúde. Em relação aos resíduos de construção civil, a Resolução CONAMA 307 de 2002 contém as diretrizes necessárias para a gestão desses resíduos, que representam grande volume nos resíduos municipais. O território possui apenas 2 empreendimentos para processamento desses resíduos e 26 municípios não realizam o manejo adequado. Vale destacar a importância de uma adequada destinação dos resíduos de construção civil, principalmente quando possibilita a reutilização e a reciclagem desses resíduos, o que pode gerar vários benefícios,
como a redução do consumo de matérias-primas e insumos energéticos, redução de áreas necessárias para aterro e aumento da vida útil daqueles que estão em operação. Em relação aos aspectos econômico-financeiros, é importante mensurar a autossuficiência financeira dos municípios, que considera as receitas e despesas vinculadas ao manejo de resíduos sólidos. Nota-se que 2 municípios tiveram receita suficiente para cobrir as despesas, e que, apesar da necessidade de recursos, em apenas 26,7% dos municípios do território há cobrança pela prestação desses serviços, sendo que a forma predominante corresponde à taxa específica no mesmo boleto do IPTU. Por fim, é importante ressaltar que a análise de desempenho é um indicativo das receitas em relação às despesas com manejo de resíduos sólidos urbanos, não refletindo a saúde financeira do prestador, visto que o município pode ter outra fonte de recurso para subsidiar o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Os indicadores podem ser entendidos como instrumentos de gestão essenciais para as atividades de monitoramento e avaliação do PESB Minas Gerais, tornando possível as seguintes avaliações necessárias: acompanhar o alcance de metas, identificar avanços e necessidades de melhorias, corrigir problemas e ou readequar o sistema, avaliar a qualidade dos serviços prestados, dentre outras. A escolha dos indicadores para acompanhamento ao longo do horizonte de planejamento tem como referência os atendimentos aos princípios da Lei Federal nº 14.026/2020, bem como os indicadores já propostos para o acompanhamento e avaliação da Política Nacional de Saneamento Básico e o Programa de Saneamento Brasil Rural. Aqui estão mostrados os principais indicadores propostos. A sua totalidade pode ser vista no documento base ou nos outros documentos já disponibilizados do PESB. Cabe ressaltar que essa é uma proposta preliminar. Além disso, todos esses indicadores serão considerados para a população urbana e rural, assim como para os resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos de construção civil, resíduos de serviços de saúde e recicláveis. Esse foi o diagnóstico de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do território de saneamento do Rio Doce. Os dados aqui apresentados e outros documentos do PESB estão disponíveis no site da SEMAD. Você também pode contribuir com a elaboração do plano através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nessa pré-conferência regional é de extrema importância para acrescentar informações no diagnóstico de saneamento do seu território. Obrigada por sua atenção e participação.